Vamos aprender hoje a monitorar o Informatiza APS. O Informatiza é um programa do Ministério da Saúde que incentiva financeiramente as unidades para poder manter o prontuário eletrônico funcionando. Mas para manter esses recursos, os municípios precisam estar atentos a algumas regras básicas. Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão. Já se inscreve nesse canal que sempre tem um vídeo importante de gestão pública para você aprender e fazer melhor na saúde do seu município. Estamos no e-gestor, porém o monitoramento do Informatiza APS no acesso público ele não é completo. Vamos conhecer algumas coisas que a gente consegue aqui monitorar. O primeiro, quando você abre o site, a gente vai ter documentos, vai ter quem pode aderir ao programa e aqui a gente vai ter a aba de relatórios. Esses relatórios eles vão dizer se os municípios fizeram solicitação, se os municípios tiveram parecer favorável ou não, bem como a lista de municípios que estão recebendo recurso ou que foram cancelados. Então, nesse acesso público, a gente consegue ter algumas informações, mas não tão precisas como no acesso restrito. Eu coloquei aqui o acesso público, eu vou ter os municípios, as unidades, e se essas unidades estão recebendo custeio, estão homologadas, ou se elas estão ali solicitadas ou mesmo canceladas. Porém, quando eu acessar no restrito, as informações vão ser diferentes. Vamos ver? No acesso restrito, você já vê que de cara eu tenho os parâmetros de alcance de atendimento. Isso não quer dizer que é a quantidade de consulta que os profissionais devem executar. Longe disso. São parâmetros mínimos de envio em formato de prontuário eletrônico que o Ministério deseja. Então, quando eu tenho, vamos aqui aumentar um pouquinho a visualização. Quando eu tenho uma equipe de saúde da família, eu tenho que ter mensalmente aí um parâmetro no mínimo de 42 consultas enviadas por formato de prontuário eletrônico. Se 66 consultas médicas. Se eu tenho uma EAP de 30 horas, eu vou ter que ter no mínimo 31 a 32, lógico, consultas de enfermagem e 50 consultas médicas. E se eu tenho uma EAP de 20 horas, eu tenho que ter no mínimo 21 consultas de enfermagem e 33 consultas médicas. Ah, bacana, Veri. Então, se eu tiver isso daí, eu garanto o meu recurso do Informatiza APS? Sim, se você tiver mensalmente o mínimo desses atendimentos. Mas é óbvio que a gente vai ter muito mais do que isso, porque isso é o padrão mínimo de atendimentos e ele também é atualizado a cada ano. Mas como é que a gente então vai perder o recurso? Aí a gente vai lá para a nota técnica para entender como é que a gente perde o recurso do Informatiza. Então, na nota técnica número 33, ele vai explicar esses parâmetros, primeiro os tipos de equipe, depois os parâmetros que foram utilizados lá, que a gente já conversou, de acordo com o tipo de equipe, com a classificação e vai falar sobre suspensão. Para a suspensão, a gente vai ter aqui 4 itens que são importantes a gente conhecer. O primeiro, quando é que tem uma suspensão do Informatiza, Veri? Quando esse cadastro dessa equipe, ela não está condizente ao que foi homologado dentro daquele sistema do Informatiza, ou seja, a gente teve uma mudança de numeração, a gente aí não está utilizando a numeração adequada conforme tem no Senes. Isso é mais difícil acontecer, né? Até porque a gente não pode mudar as numerações do Senes das nossas equipes. A segunda opção é quando a equipe tem uma suspensão por órgão de controle, ou seja, Ministério Público, TCM, a própria auditoria do Ministério da Saúde, passou por aquela equipe e deu uma suspensão por alguma irregularidade. Então, ela só começa a receber de novo o recurso quando essa irregularidade é corrigida. O terceiro ponto é a ausência do envio de dados da atenção primária em saúde por 3 meses consecutivos, 3 competências consecutivas.
Isso quer dizer o quê? A minha unidade, o prontuário quebrou, o computador não está funcionando, nem do médico, nem do enfermeiro, nem do dentista, e a gente não está enviando a informação aí por 3 meses consecutivos no formato de prontuário eletrônico. Então, automaticamente, a gente tem uma suspensão pela falta de envio dessa informação. O outro é o não alcance dos parâmetros mínimos. Olha aí o que a gente estava conversando, né? A gente não tem alcançado aquele mínimo de consultas que o Informatiza traz. E ele dá mais um detalhe, né? Ele fala por 3 competências consecutivas, isto é, o não alcance dos números de consultas médicas e de enfermagem lá descritos tanto nessa nota técnica como também no nosso acesso restrito. Por isso que a gente precisa ter atenção sobre o que a gente tem enviado de dados no formato de prontuário eletrônico. E, por fim, o não alcance de algum dos parâmetros mínimos de envio, né? Isto é, ou o não alcance das consultas, ou médicas, ou de enfermagem. Então, enquanto no outro eu tinha médicas e de enfermagem, aqui eu tenho uma ou outra, ou a consulta médica ou a consulta de enfermagem, um pequeno detalhe, por 6 competências consecutivas. Então, o Ministério ele vai analisando mensalmente o envio dessa informação. Se de repente essa informação não foi enviada com o CNES adequado, se de repente ela não foi enviada nos parâmetros mínimos de atendimento, se ela não alcançou ou médico ou de enfermagem esses parâmetros, se ela passou 3 meses sem enviar, vai acabar ocorrendo o bloqueio desse recurso. E aí, quando ocorre o bloqueio desse recurso, sai uma portaria do Ministério manifestando que esse município, aliás, que essa unidade não vai receber esse valor para aquela competência que foi identificado o erro. Mas o que fazer depois? Se a minha unidade ela entrou na portaria de suspensão do Informatiza, ainda nessa portaria ele fala o seguinte, que o incentivo ele vai ser suspenso até que essas irregularidades elas sejam sanadas, que esse município precisa resolver essa questão dessa unidade para voltar e receber esses recursos, né? Não há retroativo, ou seja, a gente não recebe pelos meses que a gente não enviou, e a partir do momento em que a publicação dessa portaria descredenciando, aliás, suspendendo o recurso do Informatiza, se essa suspensão durar 6 meses consecutivos, sem retorno algum do município, para regularizar essa situação, o que acontece? A suspensão do programa. E aí a gente tem que fazer todo o processo de credenciamento de novo. Aliás, você sabe então como credenciar a unidade básica de saúde para receber o Informatiza APS? Se não, coloca aqui nos comentários Informatiza APS credenciamento, que eu volto com um vídeo para explicar como é que acontece. E então, gostou desse vídeo? Lembre de manter sua produção em dia no formato de prontuário eletrônico para poder garantir o recurso do Informatiza APS. E eu vejo você no próximo vídeo.